Boa noite a todos, aos amigos que estão aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor, aos nossos amigos que nos acompanham em casa, que possam colocar a água fluidificada próximo de vocês, que os benfeitores que estão aqui, eles visitam os nossos lares, eles levam as energias, e nós, aqueles que não puderam estar aqui para receber o passe depois, em casa eles vão receber. Então vamos primeiro elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade nessa noite de estarmos aqui, Mestre, estudando um pouco do Teu Evangelho de amor, do Teu Evangelho de caridade, que nos guia a nossa evolução terrena. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Então, essa é uma oração trazida pelo Chico Xavier, uma psicografia de Monsenhor José Silvério Horta. Então, o estudo dessa noite de hoje, eu trouxe o capítulo 8 do Sermão do Monte, Bem-aventurado os que têm puro coração. Então, vamos entender que as bem-aventuranças de Jesus, ele nos traz que são as qualidades que nós devemos buscar, nos desenvolver para ser bem-aventurados. Então, bem-aventurado é aquele que já atingiu o patamar evolutivo da pureza espiritual. Aquele que já atingiu a mais alta esfera espiritual. Então, nós ainda estamos muito distantes de atingir a pureza espiritual. Mas nós temos que dar o primeiro passo. E os primeiros passos que nós temos que dar na nossa reforma íntima, na nossa mudança interior, é primeiramente entender o que Jesus falou. Então o Evangelho para nós é uma forma de entendermos qual o caminho que nós devemos seguir. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que nós temos que estar estudando diariamente para entender. Porque se nós não compreendemos o que Jesus ensinou, como que nós vamos acertar o caminho, né? Então aqui o SEVES tem um estudo na terça-feira, que é o estudo aprofundado. Venham participar, venham estudar, aprofundar no estudo do Evangelho. Aqui a casa está aberta para o estudo, para o aprendizado. Então, nessa noite eu vou falar do capítulo 8. Então esse capítulo 8, ele fala: bem-aventurados que têm puro coração, a simplicidade e a pureza de coração. Deixai que venha a minhas criancinhas pecado por pensamento e adultério. Esse é um dos temas, ainda tem mais, né? Então, a simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurado os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 8, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isto, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as crianças, e que não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as impondo as mãos. Então, Jesus mostrava, ele já dava aquela lição para todos na época, que a pureza a pureza e a simplicidade do coração. Então, que para nós atingirmos essa bem-aventurança de pureza do coração, nós temos que entender a simplicidade. Nós temos que entender essa questão da humildade, a simplicidade e a humildade. Então, as crianças que ali estavam,
Jesus fala, é deles que é o reino dos céus, vós tem que se assemelhar às crianças. Nós temos que nos assemelhar às crianças, mas aí a gente tem que entender como vamos fazer isso. Porque as crianças, quando estão reunidas, nenhuma tem preconceito uma da outra. Todas brincam juntas. Então, quando reúnem as crianças num parque ou em qualquer lugar, sempre elas vão estar ali. Nenhuma fica reparando na outra. Se uma criança tem algum problema ou não tem, se um está com a roupa mais bonita que a outra não tem. Então, é a simplicidade, é a pureza de coração. E quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, nós trazemos para nós as nossas imperfeições. E aí é onde que a gente chega nos locais e é onde que a gente começa a ver as segregações religiosas, as pessoas que de uma religião não acreditam na outra. Sendo que quando criança, se você colocar várias crianças numa escola e cada um tiver uma crença, todos ali vão brincar. Todos ali, nenhum vão discutir através da religião. Já os adultos, quando se reúnem, se reunir todos de religiões diferentes, um vai tentar convencer o outro que quem está no caminho certo. Isso muitas vezes acontece. Então, a simplicidade do coração, a pureza do coração é inseparável da simplicidade, da humildade. Exclui toda a ideia do egoísmo e do orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como a humildade. Então, se a gente olhar as crianças, nós vemos que eles são humildes, que eles são simples de coração. E nós ainda temos muito que avançar. Porque se a gente analisar a pureza do coração, e mais à frente a gente vai ver mais itens que está relacionado, a pureza do coração envolve muita coisa. Muito sentimento, a nossa vibração, o que nós pensamos. Porque aquele que é simples do coração, aquele que é humilde, aquele que abraça a todos, que não pensa o mal dos outros, que não pensa, que não repara, não compara, aquele que é simples. Aquele que está nessa vibração, a gente vai ver que a gente tem muito que avançar, né? Então vamos ver o próximo, que a gente vai ver também a questão do pensamento. Mas, disse o Cristo, aí a instrução dos Espíritos, né? O que os Espíritos nos diz sobre essa questão de deixar vir as minhas criancinhas? Disse o Cristo, deixar vir as minhas criancinhas, profundas em sua simplicidade, estas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também aos da alma que gravitam nas regiões inferiores, aonde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chama a si a infância intelectual da criatura formada, aos fracos, aos escravizados, aos viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluía na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno delas e por elas. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosas pérolas que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro, lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, ao qual o pássaro que aldeja aos ares já não lembra da terra. Subireis continuamente e subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte e o seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Borteas, 1861. Então ele fala que, quando Jesus também fala da simplicidade das crianças, ele fala muito aqui da questão do amor incondicional, da gente amar. Jesus, quando ele veio para nos ensinar, ele veio ensinar nós que somos pecadores, nós que somos espíritos ainda, que estamos ainda muito apegados na matéria, nós que ainda não entendemos o caminho. Então, quando Jesus nos chama e nos fala, para você ser bem-aventurado, você tem que ser puro de coração. Para você, uma das bem-aventuranças, né, a pureza do coração. E aí a gente começa a entender que a pureza do coração são os nossos sentimentos que temos que mudar. É a nossa simplicidade, a nossa humildade, o amor incondicional. E aí quando fala de amor incondicional, a gente sente uma dificuldade imensa até dentro da nossa família.
Aquelas pessoas que a gente convive, que a gente está sempre ao nosso lado, mas que alguma coisa que nós fizemos, ela não consegue nos perdoar. E aí a gente começa a ver dentro dos lares, dentro das famílias, dentro do nosso convívio, pessoas que não sabem perdoar e que vibram negativamente para outra pessoa. E aquela vibração acaba interferindo indiretamente na vida do outro, prejudicando as pessoas. Então, aí depois nós vamos ver o pecado por pensamento. Mas Jesus fala, a pureza do coração é a nossa vibração. É o que nós sentimos, o que nós vibramos. Quando nós caminhamos no nosso dia a dia, o que nós vibramos vai refletir no próximo e nós mesmos. Então, essa pureza do coração é a modificação do nosso sentimento, das nossas vibrações e da nossa melhora espiritual. Então, a partir do momento que nós começarmos a entender que a simplicidade, a humildade, o amor, se nós vivermos vibrando nesse sentimento, nós vamos começar a entender que as pessoas ao nosso redor vão estar sempre felizes a estar conosco. Nós vamos começar a perceber que nós não vamos estar afetando ninguém e ninguém também vai estar afetando a gente. Então, muitas das vezes, quando Jesus fala do perdão, o perdão é a parte mais importante, porque a partir do momento que você não perdoa aquela pessoa, você está sempre mandando energias negativas para ela. E aquela pessoa, se ela não te perdoa, ela também vai estar vinculada com você, sempre te mandando energias negativas. E assim os dois, dependendo da complexidade da situação em que estão envolvidos, se não se resolverem, os dois vão se prejudicando na caminhada. Desânimo, né? As pessoas vão contraindo doenças. Então, às vezes, você desejando o mal para o próximo, você está fazendo que o próximo tenha problemas. E se ele também for mútuo, então um ou outro começa a se prejudicar. Então, olha para você ver a importância da pureza de coração, a importância de Jesus falar para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os aflitos, porque muitas das vezes nós não aceitamos as nossas dificuldades, as nossas aflições. Mas o reino dos céus, a pureza espiritual, é para aqueles que atingiram. Nós somos chamados para sermos anjos e arcanjos. Todos nós aqui somos espíritos imperfeitos ainda, mas algumas pessoas encarnadas entre nós já atingiram um patamar mais avançado, mas a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos. E para nós avançarmos, nós temos que fazer o trabalho de mudar espiritualmente. E Jesus fala da bem-aventurança. Então, pecado por pensamento é o que eu estava falando. Eu já adiantei o tema. Mas, além da pureza do coração, envolve o pensamento. Então, além do pecado por adultério, o pecado por pensamento pode ser tudo. Tudo que você pensa, você vai transmitir para aquele que estaria a vibração sua. Então, quando você estiver pensando numa pessoa que você não perdoa, comece a desejar o bem para ela. Comece a pensar para ela que tudo na vida dela vai dar certo. Pensa o bem, comece a mudar o seu pensamento, que aquela pessoa vai começar a receber a sua vibração boa. E se ela tiver o ódio de você, ela também vai estar sentindo que você está vibrando bem para ela, e ela vai também. Então o perdão começa, não é só da palavra nossa, mas o perdão nosso começa da vibração do nosso pensamento. E voltando ao pecado por pensamento, aprendesse o que foi dito aos antigos: não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha a complexidade. Então Jesus, ele não fala do pecado somente do adultério físico, mas Jesus fala do adultério do pensamento, que também se torna adultério. Então, aqueles que estão caminhando na rua, tanto os homens quanto as mulheres, que estão desejando, também já estão pecando por pensamento. Então, o pensamento nosso, a nossa vibração, ele pode nos prejudicar, pode acarretar nos nossos erros, né? Tanto por pensamento do adultério, mas, como eu já disse, por pensamento maus para as outras pessoas. Os sentimentos de inveja, de raiva, de ciúmes, né?
Então, às vezes, um pai que fica desejando mal para o filho, depois o filho desencaminha da vida, é o pai que estava vibrando para aquilo acontecer. Meu filho não vai, se ele não estudar, se ele não melhorar, se ele não tomar jeito na vida, ele vai se afundar. Não é assim, às vezes, ainda fala para o filho, ó, você toma jeito, se você não der jeito na vida, você vai se afundar. E fica pensando isso, o que acontece? Está vibrando para o filho se desviar do caminho. E pode acontecer? Pode. É melhor o pai orar para o filho encaminhar, ter bom ânimo, voltar a estudar, né? Então, o pensamento nosso altera. Então, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral, que eu digo. O pecado por pensamento é muito mais geral. Então, muitas das vezes, Jesus empregou a extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer mau pensamento. Por exemplo, nesta passagem, porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre estas raças adúlteras e pecadoras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier apanhado dos santos dos anjos na glória de seu Pai. Então Jesus fala que não é só do pensamento do adultério, mas você pensar o mal no geral. Então o pensamento, a vibração no geral, se a gente vibrar o mal, a gente vai estar desejando o mal para o próximo e vamos estar atraindo o mal para a gente também. Então muitas das vezes as pessoas se afundam na caminhada porque só está vibrando energias negativas. Então nós temos que começar a pensar no que está dentro da nossa mente. Quais os pensamentos que nós estamos tendo durante o dia. E assim modificar. Assim nós vamos começar a mudança nossa, né? E uma dessas é a pureza do coração. Então a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então os espíritos que atingiram a angelitude espiritual, eles nunca vão olhar para o outro que está ali desejando o mal. Enquanto que se a gente já começa a olhar as pessoas inferiores que nós somos, já reparando. Muitas das vezes as pessoas olham de baixo para cima, de cima para baixo, já começa a reparar como que está vestindo, como que está usando, qual o carro que tem, qual o carro que chegou. Não é assim que as pessoas aqui encarnadas vivem, no materialismo? Então, como que nós vamos avançar para um patamar evolutivo mais elevado com esses tipos de pensamento? Então, por isso que fala que a elevação espiritual, nós reencarnarmos em locais, em planetas melhores, depende da caminhada de cada um. Então, o Evangelho de Jesus, a bem-aventurança, que é o caminho da nossa pureza espiritual, é que nós vamos avançar espiritualmente através da nossa mudança moral. Ninguém vai pegar nós no colo e vai levar no mundo, no céu. Nós não vamos ir para o planeta puro se vier alguém nos pegar no colo e levar. Mas nós vamos chegar no grau evolutivo mais elevado se nós nos esforçarmos a todo dia, a todo instante em sermos melhores, não é? Então, se nós nos esforçando, passando pelas dificuldades e tentando vencer, assim que nós vamos avançar. Então, na outra questão, ele fala das mãos lavadas também, a verdadeira pureza. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Olha a preocupação deles. A preocupação deles, que é lógico que a higiene é importante, né? A gente se alimentar e ter a higiene para se alimentar. Mas a preocupação deles era essa. Era por que eles não estavam cumprindo as leis de limpar as mãos. Mas Jesus vai até eles e fala para eles que o mais importante não é higienizar as mãos para se alimentar, mas é o que sai do nosso coração. E nós falamos pela boca. Então Jesus dá uma lição muito maior para eles. Porque eles achavam que se não lavasse as mãos para ingerir o alimento, essa pessoa já ia para vamos dizer, um inferno. Já é um pecador. A pessoa não é pura, ela já está mandando a sujeira da mão para dentro do corpo, está mandando a impureza.
E Jesus falava que a impureza não é essa aí da mão. A impureza é o que nós temos de sentimento dentro do nosso coração. É o que nós sentimos dentro de nós e o que nós emitimos para o próximo, né? Aí fica mais complicado. Porque lavar as mãos para se alimentar é tão simples, né? Agora, a gente desejar o bem para todos que estão à nossa volta, vibrar o bem a todo instante, chegar em algum lugar tumultuado, onde o caos está instalado, e você ter a paz, você ter a harmonia, você levar a paz para aqueles que estão ali, aí, gente, é um exercício muito, muito grande para mim e para todos nós. Porque muitas das vezes nós chegamos no local e nós é que desequilibramos pelas nossas vibrações. Muitas das vezes nós que estamos gerando os problemas por causa da nossa sintonia, por causa da nossa raiva interior, do nosso ódio, do nosso não perdão. Então, às vezes você não perdoa uma pessoa que te fez o mal há tanto tempo atrás, mas essa raiva, esse ódio, esse sentimento que você vivencia, esse mau humor que você vivencia todos os dias, porque você não consegue perdoar alguma coisa que aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que no futuro pode até te causar um câncer, você está desequilibrado. E você desequilibrado, você está desequilibrando todos que estão à sua volta. Então olha só para você ver o que é a importância da gente buscar entender o que nos está causando o mal em nós mesmos, para que nós possamos emitir o bem para todos, inclusive para nós. Então, também, isso nós estamos falando só desse capítulo, dos puros de coração. Mas nos anteriores já vem muito mais ensinamentos. Então, quem está em casa, quem está curioso para aprender, estuda, assiste palestras, porque a reforma íntima é a mudança que nós temos que fazer, que é o Evangelho, que é o direcionamento, não é uma coisa que nós vamos fazer em uma semana. Não é uma mudança que nós vamos fazer de um dia para o outro. Mas é uma mudança que nós vamos levar várias encarnações. Muitas para fazer. E o primeiro passo é essa. Pelo menos para mim. O primeiro passo que a gente tem a clareza de entender através da doutrina espírita, do Consolador prometido, Jesus traz através da doutrina espírita, através do Consolador prometido, a clareza dos ensinamentos. Então nós podemos hoje ter uma compreensão do que é o Evangelho do Cristo, que há séculos atrás nós não tínhamos. Então hoje todos nós temos uma facilidade de aprendizado muito grande para começar a nossa mudança. Então nós temos que aproveitar. E aí ele fala mais à frente dos escândalos, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Olha só, como que pode Jesus, né? Falar que vamos cortar a mão, né? Aí ele vai explicar o porquê, né? Se algo escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que esse atasse ao pescoço uma dessas mós em um asno, fazer girar e que lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha um escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão, ou vosso pé, ou vossos objetos de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós mesmos. Será para vós que entraides na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que tereis dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o de longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então, Jesus fala para nós que se as nossas mãos for motivo de roubo, for motivo de escândalo, se nós formos usar nossas mãos para... Quantas pessoas que usam as mãos para matar? Não é? Nas guerras que teve, quantas pessoas empunharam as armas? Né? Então, às vezes, era melhor você, nessa vida, não ter as mãos, do que você pegar as mãos e tirar a vida de outra pessoa. Era melhor você não ter a vista, você não enxergar, do que você enxergar e cometer adultérios, você desvirtuar sexualmente. Ou você ter os olhos e só pensar em propinas, em roubos, só fazer as coisas erradas.
Então, muitas das vezes, para as pessoas que têm a perda da visão, é um benefício para ela, porque ela não está preparada para vivenciar os problemas do mundo de hoje. E aí, quando desencarna, ela já está no patamar, ela não passou por os equívocos e pode avançar no patamar evolutivo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o que nós estamos fazendo com os nossos olhos, né? O que nós estamos vendo nas mídias sociais, o que nós estamos trazendo para dentro da gente. Então a gente tem que começar a filtrar as coisas, porque nós temos que ver o que é bom para a gente, o que vai nos ajudar nessa evolução que Jesus nos está dizendo, nessa caminhada da mudança. Se nós queremos, porque eu creio que todos que estão aqui, inclusive eu, né, que estou estudando, e todo mundo que está em casa nos assistindo, eu creio que todos querem, no dia que desencarnar, ir para um lugar bom. Eu tenho certeza, ninguém quer desencarnar e ficar sofrendo, né? Não que a gente não vai atingir a pureza espiritual agora, nessa encarnação, mas daqui milhões de anos nós vamos atingir. Mas quando nós desencarnarmos, nós podemos ir para as colônias espirituais boas. O Nosso Lar, que tem um filme, mostra uma colônia espiritual de aprendizado. Uma colônia espiritual onde lá não existe ladrões, não existe mal, não existe as dificuldades que nós estamos aqui. Quem não quer desencarnar e já ir direto para lá? Eu acho que todos nós. Então, para que nós aprendamos essa nossa vida, se nós vamos viver 100 anos, 80 anos, isso depende de cada programação espiritual. Mas o que nós sabemos é que nós viemos e nós vamos voltar. E que todos nós queremos voltar para um mundo feliz. Nós queremos estar bem na hora que nós desencarnarmos. Para nós desencarnarmos bem, para nós não sofrermos mais, porque a nossa encarnação, as nossas dificuldades na nossa vida, nós vamos ter aflições, nós vamos ter momentos de alegria, momentos de tristeza. O mundo nosso é esse, de provas e expiações. Mas a felicidade, pelo menos até a gente reencarnar de novo, essa felicidade do mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, vai depender de nós, dos nossos passos, das nossas mudanças e do que nós estamos buscando aprender com Jesus. Então, eu acho que todo mundo tem que nós temos que buscar entender o Evangelho de Jesus e fazer o melhor que nós conseguirmos. Porque os benfeitores espirituais sabem das nossas limitações. Às vezes, o melhor que você vai fazer, perto de uma outra pessoa, você ainda está fazendo muita coisa errada. Mas os benfeitores espirituais sabem das nossas limitações. E sabe também que aquele que está fazendo o bem, que está se destacando, mas ele tem condição de fazer muito mais que ele está fazendo. Então, nem sempre aquele que está fazendo o bem também está na sua plenitude máxima. Porque às vezes tem pessoas que têm capacidade de ser muito bons. Então, os benfeitores também sabem disso. Então, eles sabem das nossas limitações e das nossas capacidades. Então, nós temos que buscar fazer o melhor que a gente consegue. E buscar, quando desencarnar, nós atingirmos o nosso lar, as colônias espirituais de auxílio para a gente, né? O refrigério para a nossa alma, né? Então, a nossa caminhada, o porquê nós temos que estudar o Evangelho? Por que a gente tem que estudar o Evangelho? Por que a gente tem que ser melhor? Por que eu não pego já, e todos nós estamos aqui, e deixamos isso para lá e vamos viver a vida do materialismo? Que é muito mais fácil. Por que a gente tem que fazer as coisas certas, caminhar direito, ser honesto, buscar, vibrar bem para todo mundo? Por quê? Porque nós buscamos a nossa felicidade. Nós buscamos a nossa felicidade não aqui na Terra, mas nós buscamos a felicidade que nós já sabemos que é no mundo eterno, no mundo espiritual. Então, se você que está em casa, ou nós que estamos aqui, passando por dificuldades, chorando, difícil a nossa caminhada, fique feliz, porque Jesus já falava, porque aqueles que são os aflitos aqui, aqueles que estão sofrendo aqui, mas que estão buscando a melhora, buscando ajudar o próximo, aqueles que já estão assim,
já vão receber a recompensa no reino dos céus. Mas aqueles que estão na abundância, na alegria, desvirtuando e aproveitando tudo que o materialismo que o nosso planeta oferece, quando desencarnar, vai receber de recompensa o choro e o ranger de dentes. Então, para encerrar, o reino dos céus são para aqueles que são simples, humildes, virtuosos, e é inseparável da pureza de coração. É contrário ao orgulho e egoísmo. Um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Gente, uma boa noite a todos. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus. Uma boa noite.